Então, muito bom dia, caros amigos. Eu coloquei este limite que aqui está, que é o limite quando x tende para menos infinito de traço fração raiz de menos 1 mais x sobre x. Portanto, coloquei este limite num programa que é o Wolfram Alpha e o limite deu-me 0. E eu fiquei assim espantado, não é? Porque, quer dizer, não faz assim grande cabimento, porque reparemos no domínio desta função. O domínio D há de ser o conjunto dos elementos x pertencentes a R, tais que menos 1 mais x terá que ser maior ou igual que 0 e x terá que ser diferente de 0. Quer dizer, isto é o mesmo que ter então o intervalo, não é? Fazendo aqui estas contas, que aliás são fáceis, aqui ficaria x maior ou igual que 1 e x diferente de 0, isto daria o intervalo fechado em 1 a mais infinito. E portanto, quer dizer, dada a circunstância do domínio ser de 1 a mais infinito, não tem cabimento estar a calcular um limite quando x tende para menos infinito. Mas a questão é esta. Eu ponho sempre em dúvida aquilo que eu faço. E acho que estes programas são muito bem feitos e quem está errado sou eu. Portanto, como é que este limite poderá dar 0? Este limite poderá dar 0 da seguinte maneira. Bem, eu vou tentar fazer o gráfico desta função e mais, dado que C, que é o conjunto dos complexos, é uma extensão de R, eu posso considerar esta função, quer dizer, f de C para C, definida da seguinte maneira. Aqui um x real, dado que este real x está contido em C, fazer-lhe corresponder uma imagem que pode ser um real ou um número complexo. Seja ela menos 1 mais x, mais x, raiz, aliás, de menos 1 mais x sobre x. Claro que isto tem que ser uma aplicação e, portanto, terá que ser uma correspondência unívoca. A cada elemento só pode corresponder uma imagem. Ora bem, vamos então pensar no gráfico desta função. O gráfico desta função, quanto a mim, será qualquer coisa assim. Eu aqui vou desenhar o eixo dos y e aqui vou desenhar o eixo dos reais x. E este eixo dos y, quer dizer, por um lado vai ser o eixo vai conter imagens reais e vai conter imagens imaginárias. Penso que me estou a fazer entender. Ora bem, dado que o domínio é, quer dizer, no campo real, o fechado de 1 a mais infinito, quando x é 1, esta função aqui toma o valor 0. Então aqui em 1 toma o valor 0. E agora vou calcular o limite quando x tende para mais infinito. Ora, o limite, quando x tende para mais infinito, de raiz quadrada, traço fração, aliás, raiz quadrada de menos 1 mais x sobre x. Ora bem, esta interminação, que é uma interminação do tipo infinito sobre infinito, é muito fácil de se levantar. Basta, dado que este x é positivo, basta colocá-lo para dentro da raiz. O que vou obter, então, x a tender para mais infinito. Este x passa para dentro da raiz e vou obter menos 1 mais x sobre x quadrado. Então, isto será a mesma coisa que ter, dado que o limite da raiz é a raiz do limite, x a tender para mais infinito. E agora aqui já vou fazer um pouco as contas, quer dizer, vou ficar com menos 1 sobre x quadrado mais 1 sobre x, como é fácil de entender, penso eu, e portanto este limite aqui vai-me dar 1 sobre mais infinito, que é 0, mais 1 sobre mais infinito, que é 0, raiz de 0 é 0. Quer dizer, isto só para dizer que, como esta função, não é? Esta função, neste domínio que aqui está, é uma função contínua, quociente de duas funções contínuas, o gráfico, eu não tenho bem a certeza, não é? Mas terá que ser qualquer coisa assim, não é? Estou para aqui, eu vou desenhar as imagens, portanto as imagens reais azul, há de ser qualquer coisa talvez assim. Depois começa a descer, tem que, e aproxima-se de 0, quando x tende para mais infinito. Repare-se que é sempre positivo.
esta função é sempre positiva, dado que a raiz é positiva, x é positivo para aquele lado, né? No intervalo que vai de 1 a mais infinito. Pensemos agora quando x percorre este bocadinho que vai de 0 até 1. E vamos, por exemplo, dar o valor 1 meio. 1 meio. Então, se eu der o valor 1 meio, vou ficar com raiz de menos 1, não é? Mais 1 meio sobre 1 meio. Isto vai me dar precisamente a raiz de menos 1 meio sobre 1 meio. O que é a mesma coisa que eu ter, digamos, mais ou menos i, raiz de 1 meio sobre 1 meio. Mas como eu quero que isto seja uma função, eu apenas vou considerar o sinal mais. Então já apaguei o sinal menos. E é fácil de entender que eu, neste intervalozinho aqui de 0 a 1, eu vou ter, digamos, imaginários, mas quer dizer onde, imaginários puros, né? Onde, digamos, da forma BI, onde este B é sempre positivo. Tudo bem. Agora, quando o x se aproxima de 0, mas pela direita, também é fácil de ver que eu vou obter a raiz quadrada de menos 1 mais 0, que é i, sobre 0 mais, o que dá mais infinito. Quer dizer, agora amarelo, isto deve ser qualquer coisa assim. Agora, amarelo não, vou fazer a vermelho. Qualquer coisa assim. Ora bem, agora vamos pensar quando x percorre aqui esta parte, quer dizer, quando x vai de 0 para mais infinito, para menos infinito, quero dizer, ou de menos infinito para 0. É evidente que quando x tende para 0 menos, pela mesma ideia que eu fiz agora quando x tendia para 0 mais, quando é para 0 menos, vou ficar com i sobre 0 menos, o que dá menos infinito, quer dizer, a coisa começa a vir daqui. E agora eu gostava de saber, e agora repare-se que as imagens são sempre negativas, porque quando eu dou aqui valores negativos, eu vou ficar aqui, por exemplo, quando dou a x menos 5, fico com menos 6, ficava, por exemplo, com menos 1000, etc. Quer dizer, ficava sempre com is ou bi, onde b é positivo, sobre o número negativo. Então, as imagens estão todas aqui para baixo. Então, o que é que sucede quando eu agora calculo isto no campo imaginário, né? O limite quando x tende para menos infinito de raiz quadrada de menos 1 mais x sobre x. Ora bem, eu preciso é de colocar este x para dentro da raiz. Mas como este x está a tender para menos infinito, este x é negativo. E eu, a colocá-lo desta maneira para dentro da raiz, o número em si perde, digamos, o seu caráter, né? O seu caráter. Ele é negativo, torna-se positivo, mas eu posso fazer aqui uma coisa, né? Posso colocar aqui menos x, menos. E então este menos x, se x é negativo, menos x já é positivo. E assim coloco para dentro da raiz. A colocá-lo para dentro da raiz, vou ficar com menos limite quando x tende para menos infinito, raiz quadrada de menos 1 mais x sobre x quadrado. E, portanto, a coisa aqui bate na mesma, porque quer dizer, é um limite igual ao anterior, simplesmente vou ficar, digamos, com menos 0, não é? Menos, eu agora podia aqui apelar às propriedades dos limites, raiz quadrada do limite quando x tende para menos infinito. O Wolfram, por acaso, aqui aplicou a regra de Cauchy, eu não estou a aplicar a regra de Cauchy, estou a fazer, portanto, de uma maneira, quer dizer, é esta maneira que se faz no secundário, menos 1 sobre x quadrado, mais 1 sobre x, e este limite aqui tende a 0, quer dizer, vou ficar com menos raiz de 0, raiz de 0 é 0, vou ficar com 0. Quer dizer então que o gráfico será mais ou menos uma coisa assim, não é? Onde eu aqui, neste gráfico, desenhei a azul, digamos, as imagens reais e a vermelho as imagens imaginárias.
Quer dizer, assim já faz todo sentido calcular o limite quando x tende para menos infinito, o que dá zero. O que dá zero. O que dá, na realidade, zero. Sobre a raiz de x, que eu também coloquei, o limite. Aliás, não foi a raiz de x, penso eu. Ou se fosse, foi 1 sobre a raiz de x. Por exemplo, calcular o limite. Mas já agora este, da raiz de x, quando x tende para menos infinito, claro que não faz sentido. Menos infinito. Claro que não faz sentido no campo dos reais. Mas se eu estiver a pensar, quer dizer, no corpo mais amplo que a gente conhece, que é o corpo dos complexos, então isto já faz sentido. E a raiz será qualquer coisa assim, não é? Parte real será assim. Agora vou desenhar lá assim com esta cor. Todos conhecem o gráfico da raiz. Depois aqui vou ficar, digamos, com a parte imaginária que vou desenhar a vermelho. A vermelho, não, a vermelho, enganei-me. Estava a escrever a amarelo, agora já estou a fazer a vermelho. Quer dizer, este limite, quando x tenderia para menos infinito, dar-me-ia qualquer coisa como i, ou mais i infinito. Pronto, meus amigos, isto foi a expressão livre do meu pensamento. E, portanto, eu ponho sempre em dúvida aquilo que faço e acredito-me plenamente, portanto, aqui no Wolfram Alpha. Aliás, ele entende, penso eu, as funções não sendo funções reais de variável real, mas sim funções complexas, que é digamos, o corpo, o conjunto mais amplo que a gente tem. Sendo assim, é sempre possível calcular estes limites. Portanto, por agora termino. A todos desejo um ótimo dia e até à próxima.